Antum, ontem, né, e eu quero começar a conversa a partir disso, ele disse assim: existe alguma desculpa bolsonarista plausível para justificar o fracasso do Bolsonaro e o triunfo do MBL diante da mesma tarefa? Considere que o segundo é um movimento muito menor e mais pobre. Ele está absolutamente certo. Aí esse perfil respondeu: ou foi a falta de tempo para poder disputar as eleições, ou esse processo aí é todo fraudulento. A unidade popular era completamente desconhecida e conseguiu um registro. O Antum disse: o P tinha expertise e capilaridade de classe universitária. Aí desce, aí esse perfil mandou: quer mais capilaridade que o Bolsonaro, que penetra em qualquer fim de mundo por aí? E qual a capilaridade do MBL? Não controlam nenhum sindicato, universidade, e a presença online não é das maiores. Aí o Antum: Bolsonaro igual desorganizado, MBL igual, você se surpreenderia. E ele prossegue: até acho o MBL bem organizado, mas não a nível de constituir um partido. A UP e a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. É isso que a gente é obrigado a ouvir, né? Veja só, um sujeito que usa um perfil falso, e ele repete esse tipo de opinião porque é o tipo de opinião de quem não consegue diminuir. Você já sabe aquela coisa, né? Eu tô lá, aparece uma balada, parece a Sydney Sweeney. Aí eu vou lá: quer um drink? Ela: não. Né? Sai fora daqui, o baianinho brasileiro, seu chicano aí, né? Vai me humilhar. Aí eu: porra, eu sou um brasileirinho, me trate bem. Beleza, me humilhou ali, né? Aí eu vou falar: nem queria. Aposto que quem pega deve estar pagando. Sabe aquela coisa? Foi lá e me deu uma humilhadinha. E eu vou lá e dizendo: nem queria. Aquelas tetas são mó feia. Não é? Né? E outra coisa, nós latinos, né? Podemos fazer outras coisas. Vai diminuir. Vou ficar desdenhando em cima de algum preconceito que tem, né? Então vai ter um preconceito assim com nós latininhos, né? E eu, né, eu vejo aqui um cara com esse argumento meu bolsonarista desdenhando da nossa montagem, dando a entender que a montagem foi fraudulenta. E eu estou vendo pessoas vindo com esse argumento, né? Vamos lá, vou começar com isso. Primeira coisa, faz sentido grupos minoritários bem organizados conseguirem montar um partido e um grupo majoritariamente desorganizado não conseguir? Faz sentido demais. Faz sentido demais. Porque ser gigantesco como é o bolsonarismo, não significa que isso se transforma em organização, capilaridade e formação. Não significa. Isso só mostra, aliás, o quanto ser grande sem organização é muito pior do que ser pequeno muito organizado. Alguém pequeno e muito organizado vence alguém grande e desorganizado. Como eu dei o exemplo antes, tá? Você vai pegar a falange grega, né? As formações militares dos gregos, a formação do soldado grego, quando comparado com os asiáticos, que eles concorriam ali em batalhas, especialmente o universo persa, tropas menores bem treinadas derrotavam tropas maiores. Para dar um outro exemplo, né? Na Batalha de Cana, o Aníbal massacrou os romanos que contavam com exércitos superiores. Para dar um exemplo contrário, né, um asiático, vamos botar aqui, por mais que ele era um africano, mas estava dentro desse universo oriental, e os cartagineses descendiam dos fenícios, então dá para falar que é um asiático. Ele derrota os romanos, né, nessa mesma linha, menor, mais organizado, mais inteligente. Então quem é menor necessariamente precisa se organizar mais? A esquerda possui toda uma trajetória de organização política, né? A organização política, lógica, hierarquia, entendimento de missão, entendimento, visão histórica do que está fazendo. Isso faz parte da trajetória da esquerda. Então o P tem. O MBL e a barra missão também tem. Agora, algumas diferenças precisam ficar claras entre o MBL missão e o P. Por exemplo, a UP, ela entrou com o registro dela em 2015 ou 2016. E terminou lá para 2019. 2019 e 2020, se eu não me engano. O Riso pode abrir o Wikipedia da UP e ver lá quando o partido foi julgado, tá? Ou seja, eles estavam na lei anterior. Então, eles tinham um período de tempo muito maior do que o nosso para coletar e validar as fichas. Além deles necessitarem de um número menor de fichas para validar, eles utilizam... Ó, vamos lá. Fundado em 16 de junho, tá? E registrado em 10 de dezembro. Então, foi, pelo menos 3 anos aí de trabalho. 3 anos, foi pelo menos 3 anos de 2 meses ali. Porque o julgamento deve ter demorado uns 2, 3 meses pra eles coletarem. A gente fez todo o processo pra ir pra julgamento em 1 ano e 7 meses. Dá pra botar, a grosso modo, que nós tivemos metade do tempo que a UP pra fazer isso. Então nós somos muito mais organizados do que a UP. A UP contava com um sistema de estímulo. Nós estudamos o modelo da UP, um sistema de estímulos, tá? Que envolviam desde gente de movimento estudantil
até gente ligada a movimento de moradia, que esses sim, vamos dizer, trabalhavam numa lógica muito particular, que eu não vou ficar aqui então. Eu tenho o asco desse pessoal do OP, mas né, aqui vou ficar na minha aqui pra falar. A gente não. A gente fez uma outra lógica, a gente tratou. Olha, nós temos um prazo menor do que a UP e nós temos que coletar mais assinaturas. Então a gente adotou uma estratégia muito diferente. O bolsonarismo, como ele acredita nessas conversas que esse cara botou aí, esse perfil de orelhado, tipo, não, o nosso público, a gente é gigantesco, levantar 500 mil fichas, Riso, é a coisa mais fácil do mundo, a gente levanta assim. O bolsonarismo acreditou na própria mentira, que uma massa desorganizada ia conseguir, não consegue. Uma massa desorganizada faz coisas que massa desorganizada faz. O que massa desorganizada faz? O máximo, ela tem efeito manada, ela é conduzida por sentimentos, né? Pelo contágio dos sentimentos. É isso que a massa bolsonarista faz. Ela é conduzida permanentemente pelo contágio dos sentimentos que são jogados nela. Então, fique com raiva de tal coisa, agora ame tal coisa, é isso que a massa faz. Agora invade o Congresso. Isso. Vão pra frente dos quartéis, agora não vão mais. Não, agora vão. Não, agora você é bandido, agora você não é, agora você é herói nacional. É isso. Então, é natural, e todo mundo assim, que tem um pouquinho de inteligência, ou alguém que já trabalhou no mercado corporativo, que trabalha com empresas, sabe muito bem que uma minoria organizada, bem treinada, bem equipada, com alta produtividade, vai derrotar uma maioria desorganizada, mas assim, uma maioria que pode ser 1000 vezes maior. Uma minoria desorganizada pode derrotar uma maioria 1000 vezes maior. Tem uma famosa... Eu lembro de uma imagem que assim, aquilo assustava muito pra gente entender essa lógica. Quando o Corinthians estava prestes a ser rebaixado, acho que era pra 2007, eu não lembro assim, qual época de vídeo. A torcida do Corinthians tenta invadir, acho que era o Pacaembu, ou tenta invadir o estádio. Aí juntou assim 4, 5 policiais com um escudinho lá. Aí veio os brabão da Gaviões. Os 4, 5 policiais com um escudinho botaram a Gaviões pra andar. Tum. Assim, foi bonito de ver. Bonito de ver. Então, assim, uma minoria organizada, bem treinada, com procedimentos. Acho que foi essa imagem aí do Corinthians. É uma minoria. Segura a maioria. A maioria pode chorar o que for. A minoria vai derrotar ela. A minoria organizada sempre vai derrotar ela. Tem todo outro conceito que é aplicado, novamente, para as pessoas que não entendem disso, é o conceito de startup. O conceito de startup para funcionar, precisa ser pequeno. Precisa ser pequeno. Não pode ser ultra departamentalizado. As partes, os setores têm que estar todos conectados entre si. Todo mundo tem que entender o propósito do projeto. Todo mundo tem que estar imbuído do senso de missão no projeto. Todo mundo que conhece esse universo de startup sabe disso. Então, a missão... O que a missão é? A missão é uma startup. Ela é uma startup. Então foi por isso que a gente conseguiu montar. Em termos de gestão, eu sei que as pessoas gostam... Vocês conhecem o nosso lado mais lúdico, o lado que faz as lives, polêmico, fala as coisas que a gente fala. Existe um lado de gestão aqui, a gente não é otário. Pra quem acha que a gente é otário, se ferrou. Basta ver o seguinte, nosso desempenho na área jurídica, nosso desempenho na área parlamentar. Toda vez que é demandado gestão da nossa parte, gestão, seja na gestão pública, por exemplo, o Minato tocando uma subprefeitura, seja os nossos mandatos, a gente é muito superior. Então toda vez que demandam gestão, a gente entrega. Quando fala assim, vocês vão liderar o processo de impeachment da Dilma Rousseff. É pra gente liderar? A classe política entendeu que é pra gente liderar, boa parte da população entendeu, a própria imprensa entendeu. O que nós fizemos? Nós entregamos o impeachment. Pronto. Porque teve um papel nosso que era muito maior do que organizar a manifestação. Era não deixar as manifestações irem pra um caminho errado, que o olavismo tava louco pra transformar aquilo em intervenção militar, que era aquela tese de retardado que o Olavo e aquela turma de retardados dele queria. Que o próprio Bolsonaro falou ontem. Sim. É a tese de retardado do Olavo de Carvalho, que não daria em nada. Ou o impeachment da Dilma. Nós conduzimos o impeachment. Nós fomos nos deputados e senadores, demos chega pra lá no PSDB. Eu lembro que os caras ficavam... o MBL está entregando a legitimidade das ruas pro PSDB. Não, seu imbecil. A gente quebrou o PSDB na época que o PSDB do Senado, que era o PSDB do Aécio, a gente quebrou as pernas deles, fizemos uma ruptura deles com a turma da Câmara. A Câmara queria o impeachment. E aí a gente dividiu tanto eles, na época inclusive o DEM. Rolou a gente fez um racha entre os dois ali, deu mais força para um bloco, o bloco venceu o outro bloco, junta todos eles, PMDB, a Solidariedade, montou um blocão, esse blocão engoliu todo mundo no impeachment. Porque é gestão, cara. A gente é mais capaz que os outros mesmo. E tá no nosso DNA, são anos sendo mais capaz. Aí é mais capaz pra fazer revista, monta aplicativo disso, aplicativo daquilo. As capacidades vão ficando claras. Então,
julgar a gente só como doidinho, igual os caras falam, os meninos do MBL. Outro dia falaram no Fala Glauber, né? Não, os meninos do MBL são meninos do Temer. Isso aí, cara, é assim, é aquele famoso desdenho porque não consigo fazer igual. Desdenha porque não consegue fazer igual. Então, quem não consegue fazer vai desdenhar, que é igual esse perfil fica, né? Acho que o MBL é bem organizado, mas não a nível de construir um partido. Então você acha que nós roubamos as fichas? A UP e a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. Olha, é muito estranho se você é burro. Porque você nunca se debruçou pra entender como tocar um determinado processo. Isso é um processo de coleta. A gente sabe, precisamos de um número X de fichas num determinado período de tempo, obedecendo às leis eleitorais nossas, contando com a quantidade X de militantes, com a quantidade Y de recursos, com a quantidade Z de tempo. E dentro dessa equação, nós vamos construir a fórmula perfeita. Fizemos coisas que os outros não fizeram. Nós fizemos coisas que os outros fizeram. Imagina, o Aliança pelo Brasil, sabendo que é 2 anos pra montar o partido, ele faz o registro, Riso, começa a contar os 2 anos e eles não sabiam como é que era a coleta. Eles não sabiam o que coletar. É coisa de retardado. Tipo assim, você tem um relógio que corre contra você. Aí você aperta o botão pra iniciar, né, aquele timer, né, corre ao contrário, plip, e você, ok, agora eu vou ver o que eu faço. Como você vai ver o que você faz agora? Aí eu vi argumentos dos caras assim, não, se eles quisessem eles teriam feito. Eles diziam, não, mentira, eles quiseram. Agora, você tem que ver os indicadores, né? Checar os indicadores, a gente teve a paciência de checar os indicadores deles. Fomos no cartório, fomos ver os processos, vamos ver a taxa de perda deles por cartório, perda por região, perfil de coleta por coletor. A gente checou tudo, metrificou tudo, botou em planilha, estudou. Falou, o método deles não funciona. Eles escolheram o método mais burro possível. Teve alguns lugares 85% de perda. Nossa. Imagina, a cada 10 fichas que você coleta, você perde 8. Aí não ia montar. Coletar 3 milhões de fichas pra dar certo. Não ia montar. Não ia montar. Né? Não, mas desistiram por causa do... Não, cara. É uma maioria desorganizada, amorfa e burra. Você acha que vai fazer o quê? Qual é a capacidade de gestão do Eduardo Bolsonaro, que queria montar o partido? Do presidente do partido, Jair Renan. Vocês sabem, né? O presidente do partido era o Jair Renan. Qual era a capacidade de gestão do mongoloide? Naquele período, o Jair Renan, vocês sabem o que ele estava fazendo? Ele estava com aquele rapaz que depois denunciou ele, conversando, né? E fazendo projetos. Era isso que o cara tá fazendo. Você imagina o que, então? Né? Olha esse cara, você imagina que quem tava liderando, supostamente liderando, né? Que era só um laranja do pai. Era esse cara, olha o naipe. E agora, a prefeita de Balneário Camboriú quer soltar pauta de política de gênero para os cidadãos da cidade. Aí eu pergunto pra você que é bolsonarista, que vem ficar botando gosto ruim que a gente tá conseguindo. Olha a tua turma, velho. Olha a tua turma. Olha o Eduardo Bolsonaro, vamos falar real. O Eduardo Bolsonaro, né, que é um dos caras que estava liderando a Aliança pelo Brasil. Já na época que ele liderava a Aliança pelo Brasil, ele já queria fugir para os Estados Unidos. Não só fugir por causa de treta. Não, naquela época não era. Ele queria morar nos Estados Unidos. Dizem por aí que ele já tinha propriedade nos Estados Unidos. Não sei se você sabe disso. Tem todos uns. Ele já tinha a casa, já queria se mudar. A esposa deslumbrada queria ir pra lá com a deslumbrada. Tava nesse naipe, vou me mudar pros Estados Unidos. Essa era a energia do Eduardo Bolsonaro. Tanto que, ainda em 2019, ele já queria ir pra embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E já ir pra Washington. Então ele queria ir pra Washington, entendeu? Opa. Não conseguiu. Depois ele queria ser um representante da Secretaria de Relações Exteriores da Câmara. Apex, né? Não lembro da Apex, eu lembro da Secretaria de Relações Exteriores da Câmara, que aí o PL vetou. Botaram outra pessoa lá, e aí ele ficou putinho. Aí agora tô sendo perseguido e foi. Lógico que junta a fome com a vontade de comer. Né? Ele também tá com medo de ser preso porque ele tá arrolado lá e ele tá bem cheio de treta nesse processo do Xandão. Dito isso, ele foi pra mesma Washington que ele queria ir. Será que ele já tinha uma propriedade lá ou não? Não sei se não, tô falando besteira. Eu só tô comentando que assim, era esse o cara que queria montar um partido, o cara tava com a cabeça dele em morar nos Estados Unidos. O Eduardo, cara, nunca teve vocação pra política. O Eduardo queria surfar, ouvir for fun e ó, era isso que o Eduardo queria, cara, todo mundo sabe disso.
Agora fica uns chongo, uns tosco. Não, o Eduardo é um nacionalista. Sério mesmo que vocês estão nessa? Sério mesmo que vão cair nesse papo? Que o Eduardo agora é um nacionalista, ele tem um discurso próprio. Outro dia a gente pegou o discurso, né? Só porque, sei lá, ele conversou com o Aldo Rebelo 2 vezes, eles, não, agora nós somos nacionalistas de direita, né? Nós ouvimos o Orbán. É sério esse papo? Vamos pegar um vazio, né? Um buraco negro, ele é um vazio total de matéria ali. Que merda! Que merda! Não, um cara botou nacionalista dos Estados Unidos, sim, porque os nossos nacionalistas, nossos guerreiros que ficam exalando coragem, todos eles fogem pra fora eles vão pra fora do Brasil lutar, eles estão lutando lá. Os nossos guerreiros estão sempre lutando fora do Brasil. Ficar aqui, aí é complicado, né? Aí... Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.